Fala pessoal, tudo jóia? Hoje a gente vai aprender então a continuação da aula anterior. Se você não assistiu, recomendo que assista, que a gente trabalhou o presente simples na afirmativa, tá? Então entender a afirmativa é importante para entender a negativa, tá bom? Não vou falar muito do que eu já falei da aula passada, na aula passada em referência ao verbo to be. Só vou lembrar para vocês que tudo que vocês vão aprender nessa aula se aplica para todos os verbos, com exceção do verbo to be, que é o ser e estar, tá? Se você não sabe o verbo to be, assista as aulas 1, 2 e 3, tá bom? Então vamos lá, a gente já viu a afirmativa, agora a gente vai trabalhar a negativa. A negativa é tão simples quanto a afirmativa. Você vai ter o sujeito ou pronome, tá bom? E você vai ter um auxiliar que faz a negação no inglês, tá? A gente no português costuma usar o não, né? Eu não trabalho, ela não dança e assim por diante. No inglês a gente tem esse verbinho auxiliar, que é o don't ou o doesn't, tá? Vocês já perceberam a lógica aqui, né? Pro he, pro she e pro it, a gente vai usar o doesn't. Opa, tá selecionando tudo aqui. Então, da mesma forma que na afirmativa a gente usa o S no fim do verbo para o he, she, it, na negativa a gente usa o doesn't ao invés do don't. Isso é tudo que você precisa lembrar, tá? Então vamos lá. No inglês, com exceção do verbo to be, o nosso verbo vitaminado, visto anteriormente, só conjugamos o he, she, it. Só o he, she, it que a gente vai ter uma alteração aqui. Nas frases negativas, usamos o verbo auxiliar don't para os sujeitos I, you, we and they, tá? A gente usa o don't. E usamos o doesn't para o he, she, it. O verbo não sofre alteração em frases negativas, pois o verbo auxiliar já foi alterado de acordo com o sujeito. O que isso quer dizer? Lembra que na afirmativa, para o he, she, it, a gente tinha que falar works, dances, does, watches. Aqui não precisa mais. O verbo vai ser sempre o verbo, não vai ter alteração nenhuma nele. A única coisa que a gente precisa lembrar é de colocar o doesn't quando o nosso sujeito for he, she ou it, tá bom? Então, alguns exemplos aqui que a gente consegue entender melhor a explicação. The boy doesn't go to the bakery every morning. O menino não vai à padaria toda manhã. Eu peguei os mesmos exemplos da afirmativa, tá? E trouxe para a negativa para vocês verem a diferença. I don't sleep 7 hours a day. Eu não durmo 7 horas por noite. The dog doesn't eat a lot of food. O cachorro não come muita comida. Pedro e João, they, né? Eles, they don't play video game on weekends. O Pedro e o João não jogam videogame aos finais de semana. She doesn't have many friends. Ela não tem muitos amigos. Tiago and I don't like to buy comic books. Eu e o Tiago não gostamos de comprar gibis. Davi doesn't watch TV every day. O Davi não assiste TV todos os dias. The computer doesn't cost R$2,000. O computador não custa R$2.000, tá bom? Então, muito simples, diferente do verbo to be, e é por isso que é importante separar, tá? Para vocês não misturarem as regras do verbo to be com as regras de todos os outros verbos. E aí, por fim, a estrutura aqui para vocês, ó. Sempre vai ser assim, você tem um sujeito, você tem o auxiliar don't ou doesn't de acordo com o sujeito que tem na frase, tá? O verbo normal, sem mudança nenhuma, tá? Da forma infinitiva. Work, dance, do, watch. Não precisa se preocupar com o verbo. E o complemento da frase, tá? Então é isso, pessoal. Espero que tenham entendido. Novamente, para um entendimento melhor, assistam a aula anterior e a aula seguinte, que é onde eu vou tratar das frases interrogativas, como fazer perguntas. Tá bom? Obrigado, pessoal. Um abraço.